Olá, queridos semeadores do Verbo. Hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental para a nossa vida cristã: os pecados capitais. Talvez você já tenha ouvido falar deles, mas sabe realmente o que significam e como eles impactam nossa vida diária? Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que são os pecados capitais, como eles interferem em nossa caminhada com Cristo e, o mais importante, como podemos evitá-los, especialmente em uma sociedade que parece cada vez mais distante dos ensinamentos de Jesus. Esta é uma reflexão importante, então se acomode e vamos juntos nessa jornada de aprendizado. Os pecados capitais são uma lista de 7 vícios que a Igreja Católica identifica como as principais raízes do pecado humano. O termo capital vem do latim caput, que significa cabeça, porque esses pecados são considerados a origem de outros pecados e comportamentos imorais. Ao longo da história, teólogos e filósofos cristãos como São Tomás de Aquino aprofundaram a compreensão desses pecados, mostrando como eles podem desviar o ser humano do caminho de Deus. Os 7 pecados capitais são soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Estes vícios não apenas afetam nossas atitudes, mas também moldam nosso caráter e influenciam a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Entender suas origens e consequências é crucial para uma vida cristã saudável. Vamos lembrar um pouco da história. Na Idade Média, as representações artísticas dos pecados capitais serviam como um lembrete constante das tentações que os fiéis enfrentavam. Nas igrejas, esculturas e pinturas mostravam esses vícios de forma vívida, advertindo sobre os perigos de ceder a essas fraquezas. Hoje, mesmo que nossa sociedade tenha mudado, os desafios espirituais permanecem. Os 7 pecados capitais. Pense em situações do seu dia a dia. Quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto? Em discussões familiares, no trabalho ou até mesmo em nossa vida espiritual, a soberba pode nos cegar para a verdade e nos impedir de reconhecer nossas falhas. Lembramos do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9 e 14. O fariseu orava orgulhosamente, enquanto o publicano, com humildade, pedia misericórdia. Jesus destacou que o publicano, não o fariseu, foi justificado diante de Deus. A avareza é o desejo insaciável por riquezas e posses. Ela nos faz colocar o dinheiro e os bens materiais acima das pessoas e, pior ainda, acima de Deus. Em Mateus 6:24, Jesus nos adverte: ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo de riquezas. O desejo por mais e mais pode nos levar a negligenciar as necessidades dos outros e a perder o foco naquilo que é realmente importante, nosso relacionamento com Deus. Lembre-se da parábola do rico insensato em Lucas 12:16 a 21. Ele acumulou grandes riquezas, mas não era rico para com Deus. Quando morreu, não pôde levar nada consigo. A luxúria é o desejo desenfreado por prazeres carnais, colocando nossas paixões acima dos valores espirituais. Em 1 Coríntios 6:18 a 20, Paulo nos adverte a fugir da imoralidade sexual, lembrando que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Em um mundo saturado por imagens e mensagens que incentivam a luxúria, somos chamados a viver de maneira diferente, respeitando nossos corpos e os dos outros como criações sagradas de Deus.
Podemos refletir sobre a história de Davi e Batseba em 2 Samuel 11. O desejo desordenado de Davi levou a graves consequências, mostrando o poder destrutivo da luxúria. A ira é a perda de controle sobre nossas emoções, que pode levar à violência, ressentimento e falta de perdão. Jesus nos ensinou a importância de controlar a ira e buscar a paz em Mateus 5:22, dizendo: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Quantas vezes permitimos que a ira nos consuma, destruindo relacionamentos e afastando-nos de Deus? A raiva não controlada pode transformar corações, levando-nos a atos dos quais nos arrependeremos profundamente. Caim e Abel, em Gênesis 4, nos mostram como a ira, se não for controlada, pode levar ao pecado mais grave, como o assassinato. Devemos sempre buscar a reconciliação e a paz. A gula é o excesso no comer e beber, colocando o prazer da alimentação acima da necessidade e da moderação. Filipenses 3:19 nos alerta sobre aqueles cujo Deus é o ventre, indicando que quando nos entregamos à gula, nos afastamos dos propósitos de Deus. A gula não é apenas sobre comida, é sobre o desejo descontrolado de satisfação instantânea. Em um mundo onde o consumo excessivo é comum, somos chamados a viver com moderação e gratidão. Podemos aprender com a história de Esaú, que em Gênesis 25, 29, 34, trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mostrando como o desejo descontrolado pode nos levar a escolhas imprudentes. A inveja é o ressentimento pelo sucesso ou posses dos outros, levando à amargura e à falta de contentamento. Em Tiago 3,16, somos avisados de que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Em uma era de redes sociais, onde a comparação se tornou parte da vida diária, a inveja pode facilmente enraizar-se em nossos corações. Precisamos cultivar um espírito de gratidão e contentamento, lembrando que Deus tem um plano único para cada um de nós. A história de José e seus irmãos, em Gênesis 37, mostra como a inveja pode dividir famílias e levar a atos terríveis, mas também nos ensina sobre o perdão e a reconciliação. A preguiça ou assídia é a negligência no cumprimento de nossos deveres, especialmente no crescimento espiritual. Provérbios 6, 6-11 nos adverte a aprender com a formiga, que trabalha diligentemente, e nos lembra das consequências da preguiça. A preguiça espiritual pode ser particularmente perigosa. Ela nos afasta de Deus, nos tornando apáticos e desinteressados em nosso crescimento espiritual. Em uma era de distrações, é fácil cair na preguiça, mas devemos lutar para manter nosso zelo por Deus. Jesus, na parábola dos talentos em Mateus 25, 14-30, destaca a importância de usar diligentemente os dons que Deus nos deu. O servo preguiçoso é repreendido por sua inatividade. Os pecados capitais não são apenas conceitos teóricos. Eles têm um impacto real em nossas vidas e em nossa caminhada com Deus. Quando permitimos que esses vícios dominem nossos corações, começamos a nos afastar dos ensinamentos de Jesus. A soberba nos impede de servir aos outros. A avareza destrói nossa generosidade. A luxúria corrompe o amor verdadeiro. A ira nos afasta do perdão. A gula nos cega para as necessidades dos outros. A inveja nos envenena com amargura. E a preguiça nos paralisa espiritualmente.
Quando esses pecados se enraizam em nossas vidas, eles criam barreiras entre nós e Deus, e entre nós e as pessoas ao nosso redor. Mas a boa notícia é que, com a ajuda de Deus, podemos superar esses vícios e viver uma vida que reflete o amor de Cristo. Hoje, podemos ver os efeitos desses pecados em nosso cotidiano, na ganância que alimenta a desigualdade, na ira que gera violência e na preguiça que nos impede de crescer espiritualmente. Como podemos vencer essas batalhas internas? Jesus nos deixou o caminho para superar os pecados capitais, viver em comunhão com Deus e praticar as virtudes opostas a esses vícios. A humildade vence a soberba, a generosidade supera a avareza, a pureza combate a luxúria, o perdão desarma a ira, a temperança regula a gula, o contentamento elimina a inveja e a diligência anula a preguiça. Além disso, precisamos nos manter próximos a Deus através da oração constante, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros cristãos. Assim, fortalecemos nossa fé e estamos mais preparados para resistir às tentações. Imagine enfrentar uma situação em que o orgulho quer falar mais alto. Respire fundo, ore e peça a Deus para lhe dar um espírito de humildade. Quando somos tentados a ser gananciosos, lembremos que tudo que temos vem de Deus e que somos chamados a compartilhar com aqueles que têm menos. Vivemos em 2024, em uma sociedade onde os pecados capitais são muitas vezes celebrados ou normalizados. O orgulho é incentivado como autoconfiança, a ganância é vista como ambição, a luxúria é retratada como liberdade e a preguiça é frequentemente justificada como autossatisfação. Como cristãos, somos chamados a nadar contra a corrente, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Em João 14:6, Jesus nos lembra: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Em um mundo que se afasta cada vez mais dos ensinamentos de Cristo, somos desafiados a ser luz e sal, mostrando um caminho diferente, fundamentado no amor, na verdade e na santidade. No trabalho, podemos ser tentados a mentir ou a agir desonestamente para avançar, mas Jesus nos chama a sermos honestos e íntegros, mesmo que isso signifique sacrificar o sucesso material. Nas redes sociais, onde a inveja e a comparação são frequentes, somos chamados a celebrar as bênçãos dos outros e a cultivar gratidão pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Não é fácil viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em um mundo que muitas vezes celebra o pecado, mas com a força que vem de Deus e a comunidade de fé ao nosso redor, podemos superar esses desafios e viver de maneira que honre a Deus. Queridos irmãos e irmãs, enfrentar os pecados capitais é uma batalha diária, mas lembrem-se, não estamos sozinhos. Jesus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo. Se você deseja crescer em sua fé, aprender mais sobre como viver uma vida cristã verdadeira e continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal Semeadores do Verbo, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Deixe um comentário abaixo sobre como você tem enfrentado esses desafios em sua vida. Estamos juntos nessa caminhada, semeando a palavra de Deus em nossos corações e no mundo. Que Deus te abençoe e te guie sempre.